nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje é economista e tem um currículo tão extenso que ele próprio já o descreveu como cadastro. Fez um doutoramento no MIT, nos Estados Unidos, onde a taxa de aceitação ronda os 10%. Trabalhou no FMI, foi ministro das Finanças de Cavaco Silva, governador do Banco de Portugal e hoje é professor universitário. O convidado de hoje é Miguel Beleza. Muito obrigada por ter aceito o convite, o Conversas com Vida do ETV. Alguém o trata por Luís? Nos Estados Unidos, entre os choques que eu tive, aliás, o choque que eu tive foi precisamente quando mudei de nome. Estava a contar que falar inglês fosse um problema, isto durou cerca de um quarto de hora. De facto, não custa nada, a gente não tem outro remédio. Eu não tinha tido grandes aulas de inglês, mas pratiquei lendo livros em inglês que eram mais baratos e melhores, não lendo as legendas da televisão e do cinema e outras. Mas nos Estados Unidos truques. Tratavam-no pelo Nos seu Estados primeiro Unidos, nome. automaticamente chamam-nos o primeiro nome. E eu, por diversas vezes, fui pouco educado porque ouvia Luís, mas não ligava nenhuma. Além disso, quando fazia a barba de manhã e olhava para o espelho, dizia Luís, não sou eu. Nasceu em Coimbra e viveu lá ainda durante 8 anos. a sua infância, estudou lá. Não, só 8 anos foi o suficiente para ir para uma escola primária onde alguns alunos usavam sapatos, por exemplo eu, em 1956, 57, 57, 58. E quando é que foi para Lisboa? Na sequência da eleição, ou pelo menos da subida a Presidente da República do Almirante Américo Tomás, que, por indicação de quem, o Dr. Salazar convidou o meu pai para subsecretário de Estado do Orçamento. Tirou também um curso no ISEF, que é o atual ISEG, em 1972. Acabei em 1972, ano muito agitado. Justamente pouco tempo antes do 25 de Abril e durante... Não só durante o ano de 1972, por exemplo, foi morto um cavalheiro colega da minha irmã Maria Teresa, chamado José Ribeiro dos Santos. Foi morto? Foi, num anfiteatro, durante uma reunião contra, enfim, chamada Guerra Colonial, numas circunstâncias algo misteriosas. Mas algo misteriosas, como assim? A interpretação mais direta é que terá sido a PIDE, ou nessa altura a DGS. Haverá razões para supor que houve uma provocação complexa envolvendo outras pessoas, mas não tenho provas, não quer dizer mais nada. Em sua casa falava sobre política? Digamos que às vezes não falávamos sobre política. Às vezes não falavam, portanto a regra era falar. Muitas vezes. E de que forma é que acha que isso influenciou a sua educação e das suas irmãs? Eu creio que nos deu a todos uma razoável capacidade de observar, interpretar e explicar, e como havia uma absoluta tolerância por parte de praticamente todos os intervenientes, penso que terá sido positivo. Portanto, os seus pais, e em particular o seu pai, respeitava as opiniões dos filhos, não tentava incutir aquilo que ele pensava? Ou vocês pensavam o mesmo? Não, cada um pensava exatamente aquilo que queria, e o pensamento do meu pai era complicado por estar aqui a explicar. Não era com certeza salazarista. Aliás, o meu pai deixou o governo em 1963, vinha a saber depois porque não era adepto da guerra em África. Não foi só isso, com certeza, mas também foi. E durante a faculdade... Eu não estou aqui a armar em esquerdista, nem o meu pai, que Deus haja, era uma coisa dessas, era demasiado inteligente para ter um rótulo desses, mas tinha uma mente aberta, como aliás todos nós tínhamos e penso que ainda temos. Durante a faculdade, o senhor teve alguma atividade política?
Moderada, eu achava pouco útil e altamente nociva a atividade sectária que imperava, ou pelo menos que tinha grande peso na Associação de Estudantes, por exemplo. Não tinha disposição para combater essa atitude, porque tinha mais que fazer, acho que era inútil. Mas o que é que o jovem Miguel Beleza dessa altura pensava do regime? Olha, exatamente o mesmo penso hoje, que o que é essencial são os direitos, liberdades e garantias. A democracia não é pior, até porque é muito difícil termos direitos, liberdades e garantias sem democracia, embora possa haver. E a partir daí pensava que depois seria melhor evoluirmos no sentido de serem garantidos os tais direitos, liberdades e garantias. Mesmo que não houvesse democracia, como é hoje em dia, o caso de Hong Kong, por exemplo, ou o caso de Macau. Aos 24 anos, penso que foi aos 24 anos, foi para os Estados Unidos fazer um doutoramento no MIT. O MIT tem uma capacidade uma taxa de admissão entre os 6% e os 10%, muito para efeitos reduzida. práticos, o MIT admite 20 e tal, dos quais 5 têm que ser génios, 5 têm que ser chamadas minorias, isto é, mulheres e não brancos, e o resto pessoas normais como eu. E eu coubo nesses normais. Esses normais têm uma taxa de admissão muitíssimo inferior a 10%. E porquê é que se enquadra nos normais e não nos génios, já que não se enquadra nas minorias? Bom, eu sei que tenho um aspecto bastante feminino, mas apesar de tudo... Mas eu já não passa escolhi as daí. minorias. Por outro Perguntei lado, pelos génios. mesmo quando me bronzeio, nunca fico parecido, por exemplo, com o presidente americano. Portanto, tinha que estar nessas... Gênio Não, não perguntei sou. pelas minorias, perguntei pelos génios. Eu sou um gênio, mas eles é que não sabiam. Mas para além das notas que são necessárias para entrar no MIT, Não. quais é que são os outros critérios de admissão? Mas tem de fazer... Olha, há um critério muito engraçado. Bom, há uns testes objetivos, há um deles que é o teste inglês, mas que eu passei sem dificuldade. Há outro teste que na altura se chamava o Graduate Record Examination, que testa a aptidão e que tem duas partes, uma parte verbal e intuitiva, em que as mulheres fazem melhor do que os homens, e uma parte abstrata e quantitativa, em que os homens fazem melhor. Isto é um dado objetivo de milhões de testes. Mas eu entrei de uma maneira muito curiosa, e deixe-me aqui prestar homenagem a um querido amigo meu chamado João Cravinho. Na primavera de 1974, antes do 25 de Abril, mas não muito, estava eu tranquilamente na Universidade Católica, onde era assistente do meu querido amigo e saudoso Alfredo Sousa, meu compadre, quando me chamam ao telefone a dizer: doutor, enfim, eu era apenas licenciado, mas chamava-me doutor, como existe um mau costume em Portugal, embora não tenha tido nenhuma equivalência nesse sentido. E gosta desse costume ou nem não, por isso? Não, eu gosto que me Nos chamem... Estados Unidos não se usa. Gosto que me chamem ou Miguel, ou como representante nacional Ministro da Beleza. Não gosto dos outros epítetos. Se fosse conde, ou rei, ou qualquer coisa, talvez, ou papa, mas não sendo. Bom, mas chamaram ao telefone, às vezes estava ao telefone do Sr. Engenheiro João Carvinho, que eu conhecia mal, mas que apreciava muito, e que me disse: Miguel, acaba de me telefonar o professor Richard Eckers, que é o homem que está encarregado das admissões no programa de doutoramento no MIT. Perguntou-me que tal é que você era. O que é que quer que eu lhe diga? E eu cogitei, e como não conhecia muito bem, disse: bom... Porquê é que eu lhe digo isto? É porque eu fui admitido antes de fazer o tal segundo teste que eu lhe falei, que eu fiz porque não quis que pensassem que eu tinha medo. Fiz, aliás, numas circunstâncias muito peculiares, porque foram no dia 27 de abril de 1974, o que causou alguma comoção, ou tinha causado, nas pessoas que administravam esse teste no Centro Cultural Americano, que então na Avenida Duque de Lolé. E houve, por exemplo, umas parcelas ou umas partes do teste verbal que eu não fiz da melhor maneira, porque tinha um giradiscos atrás, que é uma coisa que nunca se faz.
Não obstante, na parte masculina eu tive a máxima, 99, não há 100, e na parte feminina tive, salvo erro, 95, possivelmente por causa dessa história dos discos, pelo menos é o que eu digo. Portanto, não foi um processo de candidatura regular esse Não foi. que aconteceu para o MIT? Não foi. Houve ia ser uma cunha, mas é a última coisa que funciona na MIT, é uma cunha. Uma vez o Shah da Pérsia, então Shah, do Irão, Reza Pahlavi, ofereceu 250 milhões de dólares para que o MIT aceitasse, estava lá, aceitasse não sei quantos, mas um punhado de iranianos para estudarem física nuclear. O MIT estava com dificuldades de dinheiro, mas não aceitaram, porque diz que quem escolhe os alunos somos nós. Mas, Como é que é o ambiente no MIT? Olha, eu quando fui para lá... Entre génios e minorias e pessoas normais? Bom, nós conseguimos enfim, misturar-nos com os génios sem uma dificuldade excessiva. Quanto às minorias, ou seja, as pessoas com uma tez diferente da minha e mulheres, as mulheres tendiam a não ser extraordinariamente atraentes, mas é provável que tenha mudado. As outras minorias, incluindo, por exemplo, um ex-compatriota nosso, cabo-verdiano, eu digo ex porque começou por ser, deixou de ser, a taxa de êxito é moderada. Ouvi dizer que nos Estados Unidos fez magia, isto é verdade? Magia? Foi assistente... Ajudei uma senhora muito bonita, bem mais alta do que eu, cabelo curto, com um vestido branco, brilhante, extremamente púdico e uma belíssima gola de avestruz a levitar. Mas como é que isso aconteceu? O que é que estava a fazer? Segredo. Também a ajudei. Não estou a perguntar a magia. Também como é que ajudei. foi parar a esse truque? Estava num local em que se levavam a cabo, se executavam vários golpes mágicos. Mas estava a trabalhar? Eu? Não, estava a assistir. O que é que estava a fazer lá? Estava a assistir a um espetáculo. E não foi só levitar a senhora, também aprendi com como é que se diz, cadeados, cordas, tudo, enfiei-a dentro de um saco, depois de uma mala, depois de um baú, e depois a senhora fez, o homem que estava, no fundo o meu ajudante, que era o principal, fez assim e a senhora traz-se cá para fora. Mas a questão foi essa, eu penso que foi ela que procurou o mais bem parecido das pessoas que estavam a assistir. Com um ar suficientemente pouco inteligente para não perceber o truque. Mas teve então azar porque percebeu. Por acaso da levitação percebi, o outro não. E enquanto estava nos Estados Unidos, vivia para estudar no MIT? Durante os 2 primeiros anos, absolutamente. Aliás, foram os 2 anos da minha vida em que eu mais trabalhei. Eu tinha uma péssima preparação à economia e uma magnífica preparação à matemática e à estatística e à econometria. Sabia bem mais destas últimas disciplinas do que a esmagadora maioria dos meus colegas, incluindo pelo menos um prémio Nobel atual. De economia sabia muito pouco e estava muito aflito e queixei-me ao meu querido amigo Alfredo Sousa, que me disse assim, Luís Miguel, porque as pessoas que me conhecem tarde chamam-me assim, você é mais estúpido que eles? E eu disse, doutor, eu acho que não. Então, olha, estude mais ou desista. Eu que já tinha ido sozinho, porque tinha medo de fazer má figura e desistir, disse, não, eu desistir agora não faltava mais nada. E então estudei desalmadamente, mas não imagina, desalmadamente durante 2 anos, e a partir daí a coisa entrou na Cidade de Cruzeiro. Teve alguns professores ilustres e também colegas ilustres. Bom, para já tive um colega que já é prémio Nobel, que é o Paul Krugman. Foi naturalmente graças à minha À sua ajuda. ajuda que ele lá chegou. Quanto aos professores, depende, porque houve uns que já eram prémios Nobel quando me encontraram na sala de aula, por exemplo, o professor Paul Samuelson, mas tive outros, e quanto a esses, digamos, a história varia um pouco. E como é que era Samuelson como professor? Muito engraçado.
Ou tão denso quanto o livro que se estuda agora nas faculdades? Não. Ele era muito engraçado. Ele entendia que nós, alunos, éramos muito competentes, isto é, fazíamos muito bem contas e diferenciais, integrais, mas que éramos profundamente incultos. Em particular no que toca à história europeia. Então contava-nos imensas histórias que eu, por acaso, praticamente as conhecia todas, em alguns casos melhor que ele, em alguns casos eu dizia-lhe Paul, porque ele dizia, chamem-me Paul, em alguns casos dizia Paul, não é bem assim, e ele ficava muito contente com isso. Deixe-me acrescentar que... Ficava mesmo ou está a ser irónico e ele não gostava de ser contrariado? Não, senhora. O Paul, por amor de Aceitável. Deus, um gênio gosta que aprenda, que alguém aprenda alguma coisa com ele. Aliás, um gênio adora que discordem dele, porque diz, e muito bem, como eu digo também, embora não seja gênio, que eu nunca aprendo nada com as pessoas com quem concordo. Para aprender tem que haver alguma discordância. Mas eu tive outros professores que foram antes ou depois, como um cavalheiro chamado Franco Modigliani, como um cavalheiro chamado Robert Solow, como um cavalheiro chamado Peter Diamond, enfim, uma série deles. Normalmente deram-me notas boas. O Samuelson tinha uma abordagem às previsões que era muito útil em Portugal. E que era, ou que seria, para os disparates que para aí há de pessoas que se queixam de que a OCDE previu, a OCDE sabe lá o que faz, previsões, mas enfim, nunca soube nada sobre Portugal, a OCDE aqui para nós ninguém nos ouve. Então fartei-me de tentar explicar-lhes tantas coisas e foi absolutamente inútil. Mas o que é que dizia o Paul Samuelson? Virava-se para nós e era assim: vocês, economistas, previsões nunca. Prever o passado é suficientemente difícil, fiquem por aí. Se não tiverem outro remédio, então façam imensas, muitas, por duas razões. Primeiro, estatisticamente vão acertar uma vez por outra. Segundo, as pessoas vão se esquecendo. Agora, ele também acrescentava, e eu acrescento aqui porque me parece que era útil recordar isso, que há, e de facto há, uma previsão que acertou nesta matéria desde Adão e Eva. Eu talvez a vezes dizer Eva e Adão, porque Eva, como sabe, apareceu primeiro. E apareceu sim, a mulher Sapiens é muito mais antiga que o Homo Sapiens, uns bons, mas dezenas de milhares de anos. E à volta de 30 mil, para ser preciso. Qual é essa previsão? Posso perguntar-lhe se recorda do Josué do Egito? Minha senhora, o homem das vacas gordas e das vacas magras, das 7 vacas gordas, 7 anos prósperos, e das 7 vacas magras, 7 anos fracos. Foi a única previsão em economia que até hoje nós sabemos que acertou. Ou seja, o facto da economia ser cíclica. Qual cíclica? Qual carapuça? Foram 7 anos e 7 anos. Não é cíclico. Pode ser ou não ser. É que a economia não é. Há uma coisa muito interessante, se eu posso gastar 10 segundos, mas que torna a economia fascinante e que a torna difícil, e que é, pense 2 segundos, todas as decisões importantes que nós tomamos em economia são baseadas em expectativas. Todas. Casar, comprar um automóvel, mandar a filha estudar para os Estados Unidos, mesmo que seja caríssimo, comprar uma casa, são todas baseadas em expectativas. O que significa que é o futuro que determina o presente e não variadas das combinações que as pessoas fazem. Isso torna intrinsecamente difícil estudar economia. Não é só a interação do assunto com o praticante. É porque esta incerteza intrínseca não se pode afastar. Se eu tiver uma sondagem acerca de qualquer coisa, se eu duplicar o tamanho da sondagem, afasto parte da incerteza. Esta incerteza que eu estou a dizer, ou seja, a certeza de que tudo é baseado em expectativas, é absolutamente impossível de afastar. Isso faz com que seja muito difícil, por exemplo, prever. Há pessoas que falam em coisas caricatas do género gerir expectativas. O que não tem pés nem cabeça, porque lembra-se do que o Churchill dizia, que a gente pode enganar toda a gente durante algum tempo, podemos enganar algumas pessoas durante o tempo todo, mas nunca toda a gente o tempo todo. O que significa que aquela coisa para até dizer gerir expectativas é uma ilusão, porque as pessoas não vão nos enganos que os ministros das Finanças lhes enfiam, vão naquilo que sabem que acontece e
é perfeitamente possível que o que aconteceu no passado não tenha muita importância nas expectativas. E como para toda a pegar gente nas diz, suas palavras, por causa- também enfiou alguns enganos quando era Ministro das Finanças? O tempo todo. Agora, ao menos tinha. Mas espera aí, que eu aí tinha um acordo implícito com os seus colegas, Os meus colegas? sim, Os jornalistas? exatamente, que alguém dizia que eu intimidava, não sei porquê. Eu limitava-me a pedir-lhes que, por favor, não façam perguntas disparatadas e leiam um mínimo de teoria económica, sobretudo microeconomia. E o arranjo implícito era este. Eu não tenho obrigação, nem vou, nem quero responder-vos a tudo o que me perguntam. E a prerrogativa de escolher a que respondo ou não é minha. Mas, aquilo que eu respondo, to the best of my knowledge, é verdade. E não me dei mal com isso. Qual é que é a maior dificuldade de ser Ministro das Finanças? Eu tinha um tremendo escrúpulo em meter a mão no bolso do contribuinte, sobretudo quando sabia que a utilização do... Mesmo havendo algumas contribuintes muito bonitas, eu mesmo assim tinha escrúpulos em meter a mão, porque sabia que nem sempre enfim, a utilização do dinheiro... Mas eu dou-lhe exemplos. Olha, eu estive 5 anos sem entrar no Centro Cultural de Belém, porque temia ter uma depressão, porque se a memória me não falha, estava orçamentado em cerca de 6 a 7 milhões de contos, estes números muito redondos, custou 42 e não está pronto. Não penso que seja... Atenção, eu não estou a sugerir de todo que é um problema de venalidade, ou que é um problema de muita coisa, alguma se calhar, com certeza imensa incompetência, com certeza uma triste mania que nós temos em Portugal de fazer as coisas tarde e por consequência fica muito mais caro do que está previsto. Não é de todo, mas o Centro Cultural de Belém era eu que passava os cheques, a maior parte deles, e por isso é que eu sofri. Sei muito bem que a Casa da Música foi bem pior, mas olha, a Casa da Música já não é comigo. Só sofro enquanto contribuinte, não sofri enquanto Qual é a parte pagador. mais difícil de um orçamento? De fazer um orçamento do Estado? Olha, o Ministro das Finanças, das duas uma, ou faz o orçamento só com o Primeiro-Ministro, ou então está em fatal inferioridade. O que é que eu quero dizer? Veio o Sr. Ministro da Justiça, por acaso isto é um exemplo verdadeiro, porque eu tinha e tenho a maior das considerações, o Dr. Lourinho Lúcio, e diz-me que os reclusos daqui e daquela têm uma alimentação inacreditavelmente má. E diz-me que eles, coitados, muitos deles já sofrem por isto e por aquilo, é preciso recuperá-los, quanto mais ainda dar-lhes, enfim, ia dizer pão e laranjas, mas se calhar nem isso, ou então dar-lhe outro tipo de alimentos relativamente podres. E ao mesmo tempo vem o Sr. Ministro da Saúde, o Dr. Salvador Lindo Carvalho, no meu tempo, em que diz que há falta deste ou daquele medicamento, ou até se quiser estamos a alimentar mal os doentes. Ou seja, o mais difícil é lidar com os outros ministros, é isso? Os outros ministros são sempre os... Não, mas não era isso que eu ia chegar, embora tenha razão. O que eu queria chegar era, quando eu discuto parcialmente, ou melhor, separado com ministros, eu estou sempre em inferioridade, porque eu não sei o que é mais importante. Eu sei que não tenho dinheiro, mas não sei a quem é que eu vou dizer que não, ou a quem é que eu vou dizer que sim. Se os ministros dissessem assim, olha, dê-me dinheiro para alimentar melhor os presos, que eu convenço o Ministro da Saúde a deixar os doentes morrer à fome. Se eu tivesse... Então aí era fácil. Agora, também deixe-me dizer-lhe que é verdade que em Portugal o defensor do contribuinte é o Ministro das Finanças. Os outros ministros, invariavelmente, são inimigos do contribuinte e do Ministro das Finanças. Felizmente, no tempo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva, ele tinha essa noção e nunca, mas nunca passava por cima do Ministro das Finanças. Agora, havia uma coisa... Já vamos voltar. Espera aí, mas deixa-me dizer mais uma coisa. Os meus colegas sabiam que eu gosto muito de água e de café. E sabiam que com água e café eu preciso de me ausentar para ir à casa de banho com alguma frequência. Todos tentavam pôr muita água e muito café,
E eu cheguei à conclusão que o meu líquido orgânico era o mais caro de Portugal, qualquer gota eram 5 milhões de contos, porque enquanto eu estava fora aumentava a despesa pública às vezes. Aliás, descobri uma das grandes vantagens de ter reuniões no estrangeiro era que isso lá não acontecia. Miguel Beleza, já voltamos a falar neste Conversas com Vida. Interrompemos para um curto intervalo, voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.